A verdade é que eu jamais esperei reconhecimento. Não da minha família. Nem um obrigado com entusiasmo forçado, nem um mísero chocolate barato em dias de TPM. Cresci aprendendo que, se eu quisesse alguma coisa, teria que ser silenciosa, eficiente e invisível. E assim fui durante anos. Invisível, mas pagante. O plano para o Havaí foi meu. Cada detalhe, os voos, os hotéis com vista para o mar, o passeio de helicóptero, o luau privativo com dançarinos de fogo, até a boba da pulseirinha personalizada que entreguei a cada um. Tudo bancado por mim. E por quê? Porque, no fundo, eu achava que, talvez, só talvez, se eu fosse útil bastante, eles notariam que eu existia. Ah, doce ilusão! Na semana anterior à viagem, estávamos todos reunidos na casa do meu pai para organizar os últimos detalhes. Eu levei meu notebook, planilhas prontas, tudo bem esquematizado. Eu estava animada. Uma parte de mim ainda queria acreditar que ser filha era sinônimo de pertencimento. Ingênua. Ingênua como quem deixa o cartão de crédito na mesa e sai da sala. Meu pai estava com aquele sorriso orgulhoso, daquele tipo que ele só usa quando está prestes a tomar uma decisão que ele acha nobre. E foi aí que ele falou: Filha, olha, é o seguinte, a gente teve uma ideia aqui. Senta. Eu já estava sentada, mas tudo bem. Continuei em silêncio. O Mateus vai no seu lugar. Ele é praticamente da família agora, né? Vai casar com a sua irmã, afinal. E, você entende, né? Família é sacrifício. Sacrifício. Eu, como sempre, no papel de cordeira pronta pro abate. Minha irmã sorriu. Daquele jeitinho passivo-agressivo que só quem tem uma irmã predileta entende. O Mateus, claro, estava mais do que à vontade. Pousou a mão no ombro do meu pai como se já fosse filho legítimo e riu. Poxa, fico até sem graça, viu? Mas é que, eu nunca saí do Brasil. Vai ser uma experiência e tanto. Fico sem graça, ele disse. Pois é. Eu também fiquei. Mas não falei uma palavra. Apenas fechei o notebook, recolhi minhas planilhas e pulseirinhas e dei meu melhor sorriso sem alma. Naquela noite, sozinha no meu quarto, fiquei encarando o teto por horas. Não chorei. Nem gritei. Apenas repeti, mentalmente, a cena. A frase. Família é sacrifício. Como se eu tivesse nascido para isso, sacrificar, pagar e desaparecer. E, curiosamente, foi nessa exata noite que algo dentro de mim virou uma chave. Se eles acham que venceram, estão tão enganados quanto Mateus estava ao comprar aquela pulsação luxuosa de R$ 1.800 numa lojinha que vendia bijuteria aquilo. Na manhã seguinte, preparei meu café e entrei em ação. Primeiro passo, descobrir quem exatamente era Mateus, o noivo queridinho da minha irmã. Eu já tinha as minhas suspeitas, ninguém que usa sapato de camurça no calor de 40 graus pode ser confiável, mas precisava de fatos. E olha, fatos foi o que não faltou. Primeiro, comecei pela profissão. Segundo ele, era consultor financeiro internacional. Tradução: ninguém nunca viu ele trabalhando. Fiquei uma semana inteira vasculhando redes sociais, registros de empresas e até o LinkedIn, onde a foto de perfil dele era uma selfie de óculos escuros, de frente para o espelho de uma academia. Descobri que o tal Mateus já havia tentado abrir 3 negócios. Um de revenda de tênis de marca falsificados, outro de nutrição natural para cães, em que faliu em 2 meses, e o mais recente, uma agência de turismo virtual chamada Vai Que Vai Viagens. Irônico. Porque a única viagem que ele fez foi no meu lugar. Agora que eu tinha munição, era a hora do próximo passo, observar. A viagem se aproximava, e o clima em casa era de festa. A minha exclusão foi tratada como um pequeno inconveniente, uma adaptação necessária, como meu pai dizia, enquanto enchia a casa de malas novas e roupas de praia. Mateus se tornará o centro da família. Meu pai o chamava de filho brilhante e ria de todas as suas piadas, mesmo as mais idiotas, como aquela do que tipo de peixe estuda matemática? O cálculo marinho. Eu anotava tudo em silêncio. Cada detalhe. Cada frase. Cada exagero que saía da boca dele. Eu não ia implorar por migalhas de atenção. Eu ia esperar. E agir.
2 dias antes da viagem, meu pai anunciou um jantar de despedida. Disse que era o mínimo que poderiam fazer por mim, já que eu estava sendo tão generosa. A palavra me deu ânsia. Fui ao jantar. Me arrumei como se nada estivesse errado. Coloquei um vestido vermelho, salto alto e um batom que dizia "Não mexa comigo". Quando entrei na sala, todos pararam. Não por respeito, claro, mas por surpresa. Eu raramente me vestia daquele jeito. Não para eles, pelo menos. Olha só quem resolveu se produzir, disse minha irmã, com aquele sorriso que me fazia querer esvaziar uma garrafa de vinagre. Até parece que vai pro Havaí, né? Mateus completou, rindo. Sorri. E me sentei. Sem dizer nada. Durante o jantar, meu pai levantou a taça e fez um discurso todo pomposo sobre a união familiar e como devemos colocar o bem do coletivo acima dos desejos individuais. Mateus aplaudiu de pé. Literalmente. E então veio o clímax. Mateus, como forma de agradecimento por tudo que tem feito pela nossa família, gostaria que você se responsabilizasse pelas despesas dos passeios extras. Já que a viagem foi possível graças ao esforço da minha filha, é justo que agora você assuma uma parte também. O silêncio foi absoluto. Mateus congelou com o garfo no ar. Minha irmã arregalou os olhos. E eu apenas me recostei na cadeira, cruzei as pernas e esperei. Então, Mateus começou, limpando a garganta. A situação agora tá um pouco complicada, sabe? Investimentos, dólar alto, a gente não pode contar com tudo. Mas, a gente vê lá. Meu pai franziu a testa. Mas você não disse que estava com um projeto em Nova York? Que ia abrir filial da Vai que Vai lá. Então, sobre isso, ele começou a suar. Literalmente. Na verdade, eu ainda tô estruturando, né? Tudo muito no começo. E foi este momento específico, que eu tirei da bolsa uma pequena pasta preta e entreguei ao meu pai. Ele olhou, confuso. O que é isso? Alguns documentos que talvez interessem. Sugiro começar pelas dívidas da Vai que Vai e terminar com o mandado de penhora do carro. Aquele carro importado, que você tanto admirava. Está no nome da sogra dele. Que, por sinal, está sendo processada por fraude. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de uma colher caindo da mão da minha irmã. Meu pai, pálido, virou lentamente os olhos para Mateus. Ele tentou se justificar, gaguejar, balbuciar qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Porque não havia desculpa. Apenas a verdade. Eu me levantei, ajustei o vestido e deixei um envelope sobre a mesa. Só mais uma coisa, cancelei todas as reservas. A viagem para o Havaí? Não existe mais. Liguei para os hotéis, as companhias aéreas, o luau, tudo. O que restou foi uma multa altíssima que será cobrada do cartão de quem usou a reserva. No caso, do senhor, pai. Já que achou que a família é sacrifício, imagino que não se importe em pagar por esse. E então saí. Sem olhar para trás. Naquela noite, dormi com o melhor dos travesseiros, o da consciência limpa. E foi só o começo. Na manhã seguinte ao jantar, meu telefone não parava de vibrar. Era um festival de mensagens não lidas, ligações perdidas e áudios desesperados. Todos da minha família. E eu? Estava saboreando uma xícara de café como se fosse um prêmio por sanidade. Dormi profundamente, sem remorso, sem dúvida, sem o menor interesse em responder a qualquer um deles. A verdade, quando é lançada com precisão, não precisa de explicações. Ela se sustenta por si só. E aquela noite, com Mateus se encolhendo como um cachorro sem dono, tinha sido o início do meu pequeno espetáculo. Mas havia um detalhe que eles ainda não sabiam. Algo que guardei como cereja do bolo. Ou, melhor dizendo, como o abacaxi da caipirinha que eu planejava jogar no colo deles. Lembram-se da pulseirinha personalizada que entreguei no começo da história? Pois bem. Ela tinha um pequeno chip, desses simples, quase infantis, que aciona uma câmera embutida no pingente. Um mimo tecnológico que eu aprendi com um ex-namorado nerd.
Cada pulseira, cada lembrança, cada prova de amor em que eu distribuí, era uma câmera. Disfarçada, silenciosa e absolutamente reveladora. No dia em que fui excluída da viagem, eles esqueceram de mim, mas eu não os esqueci. Aquela pulseira estava sobre a mesa, bem diante deles, quando começaram a gargalhar. Ela é muito sensível, sabe? Fica magoada à toa. Disse minha irmã, servindo vinho para o Mateus. Melhor assim, meu pai completou, rindo. Pelo menos não vamos ter que ouvir as ladainhas dela sobre planilhas e organização. Aquilo não é férias, é castigo. Mateus gargalhou. Já pensou? A gente lá no Havaí e ela pedindo nota fiscal do almoço? Ai, gente, minha irmã riu tanto que quase engasgou. Isso devia virar um TikTok, quando sua irmã banca tudo, mas você manda ela ficar. E virou. Não um TikTok, claro. Mas um vídeo. Um compilado de 12 minutos com piadinhas, deboches e frases que fariam até o Grinch repensar a humanidade. Enviei o vídeo para mim mesma por e-mail, editei com cortes sutis e legendas afiadas, e o intitulei Sacrifício Familiar, Parte 1, O Banquete dos Ratos. Mas segurei. Ainda não era a hora de publicar. Enquanto isso, do lado de lá, o caos se instaurava. Mateus desapareceu. Literalmente. Devolveu o carro emprestado com o tanque seco e um cheiro suspeito de mofo, bloqueou minha irmã das redes sociais e mandou uma única mensagem para o meu pai: desculpa. Me envolvi demais. Boa sorte. Sorte, ele disse. Uma ironia digna de Oscar. Minha irmã entrou em modo colapso. Chorava pelos cantos, berrava palavrões ao vento e jurava que era amor verdadeiro. E o mais curioso? Ainda achava que a culpa era minha. Ela me mandou uma mensagem que parecia ter sido escrita com o dedo em um ataque de raiva. Você arruinou minha vida. Você tem prazer em destruir as pessoas, né? Parabéns. Agora todo mundo te odeia. E ainda por cima, cancelaram a viagem. Tá feliz? Sim. Estava. Mas não respondi. Ainda não era a hora de descer ao nível dela. Meu pai, por sua vez, estava tentando juntar os cacos da própria dignidade. A reserva da viagem fora feita com meu cartão de crédito corporativo no nome da minha empresa. E, adivinhem? Como cancelaram tudo de última hora, a taxa de multa caiu direto no CPF do pagante original, o dele. Eu havia transferido como titular temporário para facilitar os upgrades no hotel. Agora, a dívida era de quase R$30 mil. E nenhuma companhia estava disposta a negociar, porque a alteração de titularidade havia sido registrada com a assinatura digital dele. Assinatura que, aliás, ele fez com toda a alegria do mundo quando achou que estava assumindo a viagem como patriarca. Família sacrifício. E já que estávamos falando de sacrifícios, eu decidi que estava na hora de retribuir o favor. De forma teatral, claro. Lancei um evento falso no Facebook, confraternização havaiana estilo sacrifício. Fiz questão de convidar todos os parentes, incluindo tias, primos e aquele tio distante que só aparece quando tem cerveja de graça. No banner do evento, coloquei uma foto antiga da minha irmã em uma boia inflável com a legenda: ela achou que estava nadando no paraíso, mas era só o esgoto do interesse. No dia do evento, aluguei um salão simples, mas caprichado na decoração tropical. Frutas frescas, colares de flores, música havaiana. E, claro, um telão. Quando os convidados chegaram, confusos com o convite inesperado, eu os recebi com sorrisos, drinks e colares. O ar era de descontração até que o telão se acendeu. Começou o vídeo. As risadas falsas, os comentários venenosos, as expressões de deboche. Cada segundo cuidadosamente editado para mostrar quem eram e o quanto menosprezavam alguém que, ironicamente, o sustentava. O silêncio foi absoluto. Até que uma das tias, a preferida da minha avó, soltou: Meu Deus, eu achei que vocês adoravam a Camila. E foi aí que, pela primeira vez em muito tempo, eu peguei o microfone. Adorar é diferente de tolerar. E tolerar é diferente de explorar. Eu cresci ouvindo que ser família é fazer sacrifícios. Pois bem.
Eu sacrifiquei minha juventude trabalhando, minhas férias para pagar viagens, meus sonhos para agradar. E tudo o que recebi foi escárnio. Mas não estou aqui como vítima. Estou aqui como espelho. E agora vocês veem o reflexo de tudo o que fingiram que não existia. Aplausos. Não. Choque. Vergonha. E alguns engasgos. Minha irmã saiu correndo. Meu pai tentou me chamar de canto, mas ignorei. A essa altura, não havia mais conversa que consertasse o que foi deliberadamente quebrado. Naquela noite, não dormi. Pela primeira vez em muito tempo, fiquei acordada não por ansiedade, mas por satisfação. Um tipo estranho de paz. Como se, ao arrancar as máscaras, eu tivesse recuperado algo que era meu desde sempre, a verdade. Quando acordei na manhã seguinte ao evento tropical, o mundo parecia mais silencioso. Não o mundo em si, claro, o meu mundo. Aquele cheio de cobranças, indiretas e humilhações camufladas sob a máscara da palavra família. Pela primeira vez em décadas, eu não sentia o peso invisível que costumava carregar no peito. Abri o celular por curiosidade. 38 mensagens não lidas. Quase todas da minha irmã. O restante, um combo entre áudios longos da minha mãe, mensagens curtas do meu pai, e uma solicitação de amizade da minha tia Regina, aquela que me chamava de Ascensão e dizia que eu precisava de mais feminilidade para arrumar alguém. Ah, como o jogo muda quando o tabuleiro vira. Não respondi ninguém. Ao invés disso, fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Tomei um banho quente, passei um café forte, abri meu notebook e fui revisar os relatórios da minha empresa. Era uma segunda-feira, afinal. E o mundo, apesar de todo o drama familiar, continuava girando. 2 horas depois, recebo uma ligação do meu advogado. Camila, bom dia. Você está por dentro do que está acontecendo com o nome do seu pai? A que nível você se refere? Perguntei, mexendo meu café. Protestos em cartório, inadimplência ativa, bloqueio de crédito. Parece que ele tentou transferir parte da dívida da viagem para o nome de outra pessoa e a empresa de turismo entrou com ação por falsidade ideológica. Assunto sério. Curioso. Porque ontem ele me chamou de ingrata. Acho que não estava no clima de discutir ilegalidades. Pois é. Só te liguei porque seu nome ainda consta como fiadora solidária na parte da reserva original, já que você iniciou o contrato. Recomendo enviar uma contestação formal. E, se puder, com provas de que a modificação foi feita por ele, sem seu consentimento direto. Já tenho. Tenho o áudio dele dizendo que assumiria a responsabilidade como patriarca e a assinatura digital dele. Vai servir? Vai ser lindo. Manda tudo. Desliguei. E suspirei fundo. Aquilo estava escalando mais rápido do que eu esperava. Durante a tarde, as notificações do evento tropical começaram a pipocar. O vídeo que eu havia exibido no telão vazou. E não fui eu quem compartilhou. Alguém, provavelmente um dos primos adolescentes que gravaram com o celular escondido, postou no TikTok. E, em menos de 24 horas, viralizou. A legenda? Quando a filha paga tudo e ainda é tratada como lixo. Aguenta, família. 5 milhões de visualizações. E contando. As reações eram um verdadeiro banquete de justiça digital. Gente, que prazer ver gente rica passando vergonha. Ela é meu novo espírito animal. Nota 10 para Camila. 0 para a irmã sonsa e o pai machista. Família é sacrifício? Então sacrifica a própria arrogância, meu senhor. E ali estava eu. No meio de um caos familiar que se tornava espetáculo público. Me tornei, sem querer, uma personagem amada na internet. Não porque era perfeita, mas porque tive coragem de fazer o que muita gente só sonha, dizer não. E ainda por cima, com estilo. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Pela 1000ª vez. Dessa vez, atendi. Camila, o que você quer com isso tudo? Já não basta expor a gente para o mundo inteiro? Sua irmã não sai de casa há 2 dias. Está envergonhada, devastada. Envergonhada por ser descoberta? Ou por não conseguir mais manipular ninguém?
Que prazer é esse que você sente em ver a própria família em ruínas? O mesmo que vocês sentiram ao me excluir da viagem que eu paguei. É reconfortante, sabe? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse, com a voz firme: Você virou uma estranha. Uma mulher amarga. Desalmada. Isso não é normal. Sorri. E respondi, serena. Não é normal ser usada por uma vida inteira e continuar sorrindo. Isso sim seria normal. Estou apenas me tratando. E desliguei. O terceiro ato da minha vingança começou na quinta-feira daquela mesma semana. Quando recebi um convite formal via e-mail de uma jornalista local. Um programa de entrevistas, online, sobre histórias reais de rompimentos familiares. O tema? Quando o sangue pesa mais que a dor. Aceitei. E fui. No vídeo, gravei em tom calmo, controlado, com falas pensadas. Nada de ataques. Apenas fatos. Falei sobre ser a filha invisível. Sobre a obrigação silenciosa que tantas mulheres carregam de sustentar tudo e todos sem esperar nada em troca. Falei sobre o erro de confundir amor com obediência. E, claro, contei a história da viagem. A reação foi imediata. Comentários aos milhares. Gente se abrindo, contando suas histórias, dizendo que eu era o tapa na cara necessário. Na mesma semana, fui chamada para dar palestras sobre limites emocionais em relações familiares tóxicas. Tudo irônico demais para ser coincidência. Enquanto isso, minha irmã, ela passou a me processar no grupo da família, escrevendo mensagens em caps lock sobre como eu destruía a vida dela. Meu pai? Tentava, em vão, contato com os bancos, tentando desfazer a lambança financeira. A cereja do bolo foi ele descobrir que Mateus havia vendido o relógio importado que meu pai deu de presente no Natal, por R$ 60, no OLX. Ainda colocou na descrição: funciona quando quer. Relíquia de mentira. Na sexta-feira, reencontrei uma amiga de infância, a Vanessa, que sempre foi a mais sincera entre nós. Ela me olhou de cima a baixo, riu e disse: Camila, você tá diferente. Melhor ou pior? Melhor. Tá com cara de quem dorme bem. Com culpa nenhuma. Acordar e saber que não devo mais nada a ninguém, sabe o que é isso? É liberdade com gosto de café e silêncio. E você ainda se arrepende? Pensei por um segundo. Depois respondi com leveza. Me arrependo de não ter feito isso antes. Naquele fim de semana, enquanto minha família lambia as próprias feridas e tentava juntar os cacos da reputação, eu estava na varanda da minha casa, com os pés para o alto, lendo um livro que dizia: Você não precisa ser aceita pela sua família para ser amada no mundo. E pela primeira vez em anos, eu acreditava de verdade. Mas a história ainda não acabou. O pior ainda estava por vir. Para eles. Costumo dizer que a verdade tem um cheiro. Ela se esconde nas cortinas empoeiradas do passado, atrás dos porta-retratos tortos e dos álbuns que ninguém mais toca. E eu? Sempre fui uma boa farejadora de mentiras. Só que, dessa vez, a verdade me encontrou primeiro e com um timing tão perfeito que parecia ironia do destino. Tudo começou com um envelope. Simples, pardo, sem remetente, deixado discretamente na portaria do meu prédio com meu nome escrito em letras maiúsculas e uma caligrafia que eu não reconhecia. A síndica disse que foi um senhor de cabelos brancos e andar apressado. Dentro do envelope, havia uma única fotografia e um bilhete. Se quiser entender por que sempre foi tratada como descartável, comece por aqui. A foto era antiga. Em preto e branco. Meu pai, mais jovem, segurando um bebê no colo, mas não era eu. Nem minha irmã. Ao fundo, uma mulher que não era minha mãe. Por um instante, meu estômago virou. Senti aquele velho aperto de quando criança, quando eu fazia uma pergunta inconveniente e era silenciada com um olhar. Mas agora eu era adulta. E perguntas inconvenientes eram meu esporte favorito. Fui até a casa da minha avó materna, que sempre foi o arquivo vivo da família. Ela me recebeu com um olhar cansado, mas com um brilho nos olhos que eu já não via há anos. Camila? Que surpresa! Pensei que tinha esquecido de mim também.
Só esqueci de quem fingia que eu era invisível, vó. Você não. Ela sorriu. Me serviu o chá. E, como boa senhora de 85 anos, falou sem filtros. Aconteceu alguma coisa? Mostrei a foto. E ela congelou. De onde você tirou isso? Alguém deixou para mim. Achei que talvez a senhora pudesse me explicar. Ela suspirou. E então, com uma voz baixa, quase cúmplice, me contou o que ninguém jamais ousou dizer. Antes de conhecer minha mãe, meu pai teve uma noiva. Uma jovem chamada Helenice. Ela engravidou dele. Mas, segundo minha avó, quando a família descobriu que Helenice era filha de uma empregada doméstica, meu avô, um moralista de terno engomado e coração mofado, obrigou meu pai a terminar tudo. Ele obedeceu. Sumiu. Abandonou Helenice grávida. Nunca assumiu a criança. E, meses depois, conheceu minha mãe, que, na época, ainda sonhava em ser apresentadora de televisão. Minha avó soube da gravidez. Soube que nasceu uma menina. Mas ninguém falava disso. O nome da criança era proibido em casa. O silêncio era lei. E a menina? Perguntei, com o coração acelerado. Vive até hoje. Cresceu bem. O nome dela é Clara. Trabalha como terapeuta em uma cidade do interior. Parece com você. Mesma maneira de levantar a sobrancelha quando desconfia de algo. A senhora já falou com ela? Uma vez. Anos atrás. Mas o medo do seu pai, a vergonha, tudo isso me calou. Fiquei ali. Parada. Processando. Meu pai, o homem que me disse que a família é sacrifício, havia sacrificado uma filha. Voltei para casa em silêncio. Cada passo doía como se eu estivesse pisando em espinhos. Mas não era tristeza. Era uma fúria serena. O tipo que não grita, apenas age. Eu precisava encontrar Clara. E foi mais fácil do que imaginei. Bastou uma busca rápida no conselho de psicologia, cruzar dados com redes sociais, e lá estava ela. Clara. 37 anos. Consultório simples, mas acolhedor. O mesmo sorriso meio tímido, o olhar perspicaz. Idêntico ao meu. Enviei uma mensagem. Meu nome é Camila. Não quero invadir sua vida. Mas acho que somos irmãs. Se quiser conversar, estarei aqui. Ela respondeu no dia seguinte. Eu sempre soube que uma hora essa mensagem chegaria. Pode vir quando quiser. Encontrei Clara em um café discreto, numa tarde de sábado. Quando nos sentamos frente a frente, foi como olhar para um espelho com 10 anos de diferença e cicatrizes trocadas. Conversamos por horas. Rimos. Choramos. Fizemos perguntas desconfortáveis e outras que ficaram atravessadas. Ela sabia da história. Sabia que meu pai a abandonou. E nunca buscou aproximação porque não queria mendigar afeto. Mais uma semelhança entre nós. Eu vi seu vídeo, ela disse. Aquilo me deu uma sensação esquisita, como se a justiça tivesse feito cócegas na alma. E agora? Agora eu não espero mais nada dele. Mas se você quiser fazer alguma coisa com isso, conte comigo. Sorri. E prometi, vamos dar um presente para o nosso pai. Um que ele nunca vai esquecer. Na segunda-feira, iniciei a produção de um novo vídeo. Um especial. Abri com imagens da primeira reunião da viagem para o Havaí, onde meu pai dizia que a família precisa de união e sacrifício. Em seguida, cortei para o vídeo da pulseira, com os deboches sobre mim. Depois, entrevistei Clara. Ela topou aparecer. Mostrou a certidão de nascimento. Relatou sua história com calma, sem vitimismo, apenas verdade. Fechei com a frase. Enquanto eu era tratada como invisível, ele escondia outra filha do mundo. Porque, para alguns, amar é um privilégio e não uma obrigação. Publiquei às 9 da manhã. Ao meio-dia, o nome do meu pai já era assunto nos grupos da família, no Facebook, e até em fóruns sobre traumas intergeracionais. A reputação do pai de família exemplar desmoronou como castelo de areia na maré alta. Minha irmã surtou.
Disse que eu estava destruindo a nossa família com exposições desnecessárias. Respondi: eu não destruí. Só acendi a luz. O mofo já estava aí faz tempo. No final da semana, recebi uma notificação: meu pai havia contratado um advogado. Estava me processando por difamação. Respirei fundo. Liguei para minha advogada. Ela riu. Opa, já esperava. Estamos preparadas. Temos todos os documentos. E, melhor ainda, temos a verdade. Ele não vai ter paz? Não até pedir perdão. De joelhos. E com provas. Sorri. E desliguei. Na sexta-feira à noite, Clara me mandou uma mensagem. Sabe o que é engraçado? A vida inteira eu me perguntei por que não fui suficiente. E agora, vendo tudo o que você passou, percebo, o problema nunca fomos nós. O problema sempre foi ele. Eu respondi. E agora somos nós. Juntas. Fortes. Rindo do colapso que eles criaram. E assim terminou a semana. Com minha irmã trancada em casa, meu pai fugindo dos vizinhos, minha mãe fingindo que não vê os comentários, e eu, com um novo sobrenome no coração. Clara. Mas a história ainda não acabou. Porque o melhor estava por vir. Dizem que toda boa história termina com um ponto final. Eu prefiro vírgulas. Porque algumas vitórias não encerram um ciclo, elas abrem outros. E, naquela semana, a vírgula que eu cravei na vida da minha família foi profunda, precisa e definitiva. O processo por difamação em que meu pai abriu contra mim não durou mais que uma reunião de conciliação. Porque bastou meu advogado abrir a pasta com os vídeos, documentos e a certidão de nascimento da Clara para que o rosto dele se desfizesse em puro constrangimento. O senhor confirma que está a sua assinatura nos contratos? Perguntou o conciliador. Confirma ou a gente precisa chamar um perito caligráfico? Completou meu advogado, com aquele tom educado que esconde um sorriso de triunfo. Meu pai apenas abaixou a cabeça. Murmurou que não queria mais continuar com o processo. Saiu da sala sem dizer uma palavra. Ao sair do prédio do fórum, respirei fundo. O céu estava limpo. O vento, leve. Era como se o universo, finalmente, estivesse do meu lado. No dia seguinte, Clara e eu fizemos algo simbólico. Fomos até a casa da praia que, durante toda a infância, ouvimos como sendo a herança da família. A mesma casa onde minha irmã comemorava aniversários, onde meu pai fazia churrascos e posava para fotos com a camisa aberta e um copo de cerveja na mão. A escritura? Estava no nome dele ainda. Mas aquela casa tinha uma dívida alta, contraída nos últimos meses para pagar a viagem cancelada ao Havaí, os processos, os empréstimos. Meu pai havia hipotecado a propriedade com um banco regional. E adivinhe quem comprou a dívida? Eu. Foi tão simples quanto clicar em transferência de título ou em pagar o valor à vista. Um valor que, convenhamos, era troco perto da paz que aquilo me proporcionaria. Enviei a notificação ao meu pai por e-mail, WhatsApp e carta registrada. O prazo para desocupação da casa é de 30 dias corridos. Após isso, entraremos com pedido de reintegração de posse. A resposta veio no mesmo dia. Um áudio de voz abafada, com ruído ao fundo e a voz dele hesitante. Camila, filha, será que a gente pode conversar? Isso tudo está indo longe demais. Somos família, afinal. Família é sacrifício, lembra? Parei o áudio na metade. Salvei. E respondi com um texto seco. Sim. Família é sacrifício. Por isso estou sacrificando o passado para dar espaço ao meu futuro. Boa sorte. A notícia se espalhou rápido. Meu pai, agora endividado, sem casa de veraneio e com a reputação destruída. Minha mãe, silenciosa, tentando manter a pose de mulher refinada, mas sendo flagrada na feira local discutindo o preço do jiló. Minha irmã tentou reatar com Mateus. Descobriu que ele estava no Paraguai, vendendo tênis falsificados e se promovendo como empreendedor internacional. Ele a bloqueou. Clara, por outro lado, florescia. Começamos a nos encontrar aos fins de semana.
Fazíamos bolos ruins e conversas boas. Descobrimos que ambas odeiam passas no arroz, amam filmes ruins de Natal e que nosso riso era idêntico, um pouco rouco, meio desafinado, mas sincero. Decidi vender a casa da praia. Comprei um terreno em uma cidade mais tranquila, perto da natureza. Um refúgio. Clara sugeriu que construíssemos ali uma casa de retiro. Não para hóspedes, para nós. Um lugar onde ninguém nos peça para sacrificar nada, ela disse. E onde a única obrigação seja sermos felizes, completei. Começamos o projeto na mesma semana. Um mês depois, recebi uma carta manuscrita da minha mãe. Dizia: Camila, você venceu. Está feliz agora? Porque nós não estamos. Sua irmã está doente de tristeza. Seu pai está um trapo. E eu só vejo destruição. Espero que um dia você entenda que tudo isso foi causado por sua sede de vingança. Sorri. Peguei um papel branco, uma caneta preta, e respondi. Vocês me deram invisibilidade. Eu retribuí com espelhos. Não foi vingança. Foi apenas o reflexo. Na inauguração do nosso novo lar, Clara plantou uma muda de ipê no jardim. Sabe por que o ipê? Ela perguntou. Porque floresce quando ninguém espera. Porque é forte. Resistente. E suas flores só caem quando tem certeza de que a próxima estação será melhor. Na varanda, com o chá nas mãos e o pôr do sol à frente, Clara me olhou com aquele olhar que só quem já foi renegada entende. Você se arrepende? Me arrependo de ter acreditado tanto. De ter esperado o reconhecimento de quem só me via como carteira ambulante. Mas, não. Não me arrependo de ter virado a página. De ter jogado o livro fora, se for para ser sincera. E se eles aparecessem aqui? Tem 30 dias de prazo para desocupar a minha memória. Depois disso, peço reintegração de sanidade. Rimos. E brindamos. Ao fim. Ao recomeço. As vírgulas que salvam histórias. As filhas que não nasceram para sacrificar, mas para florescer. Fim.